Então, a gente vai entrar para o nosso último sistema, né? O sistema genital feminino, antes de começarmos a nossa aula, né? Ou o nosso sistema nervoso, né? Então, a gente já está praticamente aí terminando o sistema genital feminino, né? Terminando os sistemas, né? Então, em praticamente 2 meses aí, a gente deu quase todos os sistemas. Então, quando a gente pensa em sistema genital feminino, qual que é a função desse sistema, né? São um conjunto de órgãos que vão estar fornecendo o gameta feminino, né? Os ovócitos, vão participar da cópula, participam do processo de fertilização, recebem, alojam, mantêm o concepto em desenvolvimento, né? O concepto aqui é tanto o embrião e posteriormente o feto, né? E também vão estar expulsando ali o feto durante o parto. Tá? Então, a função do sistema genital feminino, então, além da produção do gameta, participar no processo de cópula, né? De fertilização dessa nova célula que vai surgir, né? Também vai estar recebendo, alojando e fazendo a manutenção, né? do embrião e do feto e a expulsão do feto ao parto. Vai estar dividido em 3 grupos: gônadas, vias genitais e as mamas, né? Então, a gônada na mulher é o ovário, né? A via genital a gente vai observar, né? Mas é praticamente formada ali pela tuba uterina, pelo útero, né? E pela vagina. E as mamas, né? Que é a glândula mamária, que estuda mais a glândula mamária no sistema endócrino, tá? Que vocês vão ver na fisiologia. E os órgãos, né, podem ser classificados em órgãos, né, que são órgãos genitais femininos internos e órgãos femininos genitais externos, né? Então, os internos é o ovário, a tuba uterina, o útero e a vagina, né? Então, aqui a gente consegue observar. E os órgãos externos, né, é o pudendo feminino. Então, vai ter os pelos, os lábios maiores, lábios menores, né, o clitóris, né, e toda essa região que a gente vai estar falando aí no decorrer da aula de hoje e provavelmente na próxima aula. Então, vamos falar de cada uma delas. Vamos começar a falar pelos ovários, tá? Então, o ovário é a glândula, né? A gônada feminina que vai estar abrigando os oócitos, não é ovócitos, né? É o ócito que depois vira ovócito, né? Vocês vão ver isso na biologia do desenvolvimento, né? Ou na histologia. E, além disso, vai estar regulando, né, o ciclo menstrual através da secreção de hormônios, né? Quais hormônios? O estrógeno, a progesterona e a relaxina, tá? Relaxina, na verdade, né? Então, são os 3 hormônios aí que são produzidos pelo ovário. Lembrem-se que a gente vai ter no testículo a produção de testosterona, né? E esses estrógenos, né, é justamente, né, também é produzido no ovário, né, só que em menor quantidade, da mesma forma que a progesterona também é produzida no testículo, só que em uma quantidade bem mais baixa. São órgãos bilaterais, né? Então, em dois ovários, direito e esquerdo, e vão estar situados numa regiãozinha chamada de fossa ovárica, né, que é bem no nível da bifurcação da artéria ilíaca comum, né? Então, ali perto do ilho, tá? Então, nessa região vai ter a fossa ovárica. A gente consegue observar aqui, ó, né? Então, ela se bifurca. Aqui a gente não vê a artéria, né? A artéria está vindo por baixo aqui, ó, né? Aqui está a bifurcação, né? A artéria ilíaca comum, né? E aqui, ó, ela se bifurca interna
e externa. Então, bem no ângulo ali, na parede lateral, né, da pelve, a gente vai encontrar os ovários, tanto do lado direito quanto o ovário do lado esquerdo. Aqui a gente observa a tuba uterina e aqui o útero. Anteriormente ao útero, aqui a gente encontra a bexiga urinária e posteriormente ao útero a gente encontra o reto. Tá? Então, na parede lateral da pelve, a gente encontra os ovários, na fossa ovárica. Vocês não vão precisar saber todas essas estruturas, né? Eu tenho que olhar lá no roteiro quais são as estruturas que vocês precisam saber, né? Mas o ovário, né, que a gente observa aqui, a gente está observando o útero aqui nessa região aqui, mas o ovário, né, ele possui um hilo, né? Lembre-se que o hilo, né, é a região aonde vai estar entrando e saindo a veia, os nervos, os linfáticos, né? Lembram? A gente já falou sobre a definição de hilo, tá? Então aqui vai estar o hilo. Como o ovário ele está nessa posição, ó, como se fosse a face, a minha mão aqui assim, então ele vai possuir uma face medial e uma face lateral, tá? Então essa daqui é a face medial e essa daqui por trás, ali por trás, seria a face lateral. Vai possuir uma margem, que é a margem inferior, denominada de margem livre, né? Margem livre que é inferior. E uma margem superior, que é chamada de margem mesovárica, margem mesovárica. E vai possuir duas extremidades, né? Uma medial, que é a extremidade uterina, mais próxima do útero, a extremidade uterina. E a extremidade lá para fora, para o lado mais lateral, né, é a extremidade tubárica. Tá? Então, vai possuir essas duas extremidades, a uterina e a tubárica. Tá? Então, face medial, que é essa exatamente onde está passando aqui o laser, e por trás dela seria a face lateral. Inferiormente vai ter a margem livre e superiormente vai possuir a margem mesovárica. Lembra-se que meso sempre tem a ver com peritônio, mesovárica. E vai possuir duas extremidades, a extremidade uterina, medial, e a extremidade tubárica, lateral. E a gente encontra dois ligamentos, né? Porque o ovário tem que estar se sustentando, né? Então, a gente vai encontrar o ligamento suspensor do ovário e o ligamento uterovárico. Né? Então, esse ligamento que a gente encontra aqui, entre o útero e o ovário, é o ligamento uterovárico de um lado e o ligamento uterovárico do outro lado. Essa estrutura que está passando por cima aqui é justamente a tuba uterina, né, com seu formato de trompete, né, parece um trompete aqui com as trompas, né. E esse ligamento que está aqui por cima, ó, que aqui ele está puxando aqui para cima, por onde está passando a artéria e as veias ováricas, ó, passando por cima aqui, ó, ele está aqui por baixo, né? Aqui ele está por baixo, mas ele vem para cima, né? Como está aqui, ó. Essa é a forma correta, né? Do ovário, né? Ó, bem próximo à tuba uterina, como vocês podem observar, né? Aqui está distante, né? Então, quando esse ligamento sobe, né? A tuba uterina dá essa volta que vocês observam aqui, e aí o ligamento suspensor do ovário sendo formado, né? Pela artéria uterina, artéria ovárica e também as veias ováricas, né? As gonadais, que a gente já estudou, lembrem-se disso, né? Aonde que está localizado o hilo do ovário? Aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Tudo bem? Porque a gente vai ter artérias que vão estar entrando por aqui, veias também, que não são essas, tá? São outras, tudo bem? Que vai estar entrando por aqui, nessa região do hilo do ovário. Bom, como vocês podem ver nessa imagem por microscopia, né, a gente tem um ovócito saindo de dentro do ovário, né? E aqui a gente vê essas fibras da tuba uterina, que são essas fibras aqui, ó,
da tuba uterina. Então, notem, né, que uma característica do sistema genital feminino, né, é justamente a comunicação do meio externo, né, com o meio interno. Tá? Ele é um sistema aberto, né, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Né? Não está grudado, olha lá, o ovário ele não está grudado aqui com a tuba uterina. Né? As fímbrias é como se fosse essas regiõezinhas aqui, ó, né? Esses dedos em luva, né? Esses dedinhos aqui, ó, é como se fossem as fímbrias, né? E aqui dentro vai ter uma abertura, né? Que é justamente essa abertura que a gente observa aqui, tá? Então, o ovócito que é produzido no ovário, né? Ele sai de dentro dele, passa por um espaço, como vocês estão observando, e entra para dentro da tuba uterina. Então, esse espaço que a gente observa aqui é justamente a relação que vai ter, né? Porque aqui é a vagina, é a abertura da vagina, certo? O ósseo da vagina. Então, que é meio externo. Então, existe, né, passando pela vagina, útero, tuba uterina, para chegar lá nessa região aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é interno. Então, existe a comunicação entre o meio externo e o meio interno no sistema genital. Essas fímbrias, como vocês podem observar, né, a gente já vai falar novamente delas, né, mas elas é que meio que aderem, né, o ovário à tuba uterina. Tá? Contudo, ela não fica grudada, tem um espaço, né, que é esse espaço que eu acabei de dizer para vocês. Então, a tuba uterina é um órgão tubular, cilíndrico, tortuoso e bilateral, né? Vai estar se estendendo desde a extremidade tubária do ovário até um ângulo ali, que é o ângulo superolateral do útero, que é a região superior ali. Vai estar possuindo, né, as partes, né? Um ósteo, que são aberturas, lembrem-se disso, ósteo abdominal da tuba uterina, que é aquele ósteo que está aberto ali, envolto pelas fímbrias. Né? Depois vai ter o infundíbulo, né? As fímbrias, a ampola, o istmo, a parte uterina e o ósteo uterino da tuba. Então, vamos dar uma olhada nessas regiões aí. Então, vamos começar por aqui. O ósteo abdominal da tuba uterina e o ósteo interno da tuba. Então, aqui a abertura, que seria o ósteo interno da tuba, e aqui seria o ósteo abdominal da tuba uterina. Tá? Então, seriam essas duas aberturas. Aqui, como eu já falei para vocês, é as fímbrias da tuba uterina, né? Também vocês não vão precisar de saber todas essas estruturas, né? Só as fímbrias, né? Essa fímbria ovárica, né? É uma fímbria maior e tem um dedo maior, assim, porque ela realmente é que segura o ovário, tá? Essa fímbria ovárica, a gente não consegue vê-la nas peças, a gente não consegue vê-la. E depois a tuba uterina vai ser dividida nessas quatro partes aqui, ó. Infundíbulo, ampola, istmo e parte uterina, tá? Então, o infundíbulo é a primeira porção dela, a maior, a mais dilatada, vamos dizer assim, né? É o infundíbulo. Depois vem essa região mais tortuosa, né? Aqui também, ó, a região mais tortuosa, que é justamente o istmo, né? A ampola, desculpa, a ampola, a parte mais tortuosa. Depois ela diminui de calibre, que é justamente a ampola da tuba uterina. E finalmente a região que atravessa o útero, né? Aqui está o útero, ó, como vocês podem observar, aqui está o útero. E a região que atravessa o útero, a parte que atravessa o útero é justamente a parte uterina. Tá? Então, essas são as porções aí que a gente vai ter da tuba uterina. Dois ósteos, né? Abdominal e uterino,
e 4 porções. E, além disso, as fibras. Tá? Então, assim a gente tem as estruturas que formam a tuba uterina. Novamente, né, essa aula aqui está um pouco mais profunda do que eu vou passar para vocês, né? Então, mas aqui está a tuba uterina, né? Aqui está o útero, né? Aqui está a tuba uterina, ó, né? E aqui é justamente as partes da tuba uterina, né? Como vocês podem observar, né? Então, aqui está o istmo, a ampola, o infundíbulo, e aqui a gente consegue observar o ovário, tanto de um lado quanto o ovário do outro lado, né? Aqui o ósteo, ó, né? A gente consegue observar bem as fímbrias aqui, né? Ó, as fímbrias da tuba uterina, e aqui bem centralizado aqui o ósteo, né? O ósteo abdominal da tuba uterina, tá? O ósteo abdominal da tuba uterina. Mais uma vez, né? Então aqui a gente consegue ver bem, né? A tuba uterina, e aqui, ó, a parte uterina, tá vendo? Ó, essa parte aqui é justamente a parte uterina. Percebam, né, ó, que ela atravessa, né, aqui está o útero, ó, ela atravessa o útero, né, ó, percebam, ó, ela atravessa o útero para estar desembocando dentro do seu corpo, o corpo do útero, tá? Então, essa abertura aqui é justamente o ósteo interno, tá? O ósteo interno uterino. E aqui a gente consegue observar a nossa gônada, né? O ovário, né? O ovário, e aqui a gente vê o ligamento útero-ovárico, né? Onde tem o hilo. Joia? Então, essa imagem é bem legal porque a gente consegue observar justamente a tuba uterina passando, né? Por entre esse ângulo aqui e entrando para dentro da cavidade, né? Do útero. Então, mais uma vez, né? O infundíbulo, que é a porção mais lateral, fímbrias, né? O infundíbulo, depois a ampola, depois o istmo, né? E depois a última parte, que é justamente a parte uterina. Tá? E aqui é só como que é formado, né? Uma musculatura lisa por fora, né? E depois um epitélio, né? Por dentro, né? Então, observem só a histologia, né? Que depois vocês vão ver com mais profundidade lá na aula de histologia. Normalmente, a fecundação ocorre aqui, ó, no infundíbulo, certo? Então, a fecundação ocorre no infundíbulo, e aí existem as fases que vocês vão ver lá na biologia do desenvolvimento, né, já fecundado, né, o ovócito já fecundado, né, migrando até a parede interna do útero, né, onde ele vai estar se fixando. Né? Então, aqui a gente consegue ver um espermatozoide tentando penetrar dentro do ovário, dentro do ovócito, né? E quando fecunda, né, dois ao mesmo tempo, que pode ocorrer, né, é quando tem os gêmeos, formam os gêmeos ali, que não são iguais, idênticos, né? Quando fecunda dois ao mesmo tempo. Quando fecunda um só, né, e depois essa célula se divide de uma forma que formam dois serizinhos ali, né? Então aí são os gêmeos idênticos, tá? Vale lembrar que depois que ocorre a fecundação, né, essa nova célula, né, que já vai ser formada com 46 pares de cromossomos, né? Então essa nova célula ela acaba criando, né? Ela cria uma película de proteção, né, e nenhum outro espermatozoide consegue perfurá-la, tá? Então existe todo um mecanismo aí para que não ocorra, né, mais de uma fecundação. Justamente na hora que um espermatozoide consegue realizar aí a fecundação, perfurar, tá? E aí a cabeça e o flagelo fecundando aí e aí fazendo o processo, né? Que a gente conhece lá de
formação do embrião, né? Primeiro vai formar um zigoto, que é a primeira célula, e aí esse zigoto começa a se multiplicar, né? Naquelas fases, né? Blástula, gástrula, né? Até chegar ao embrião. Como eu falei para vocês, normalmente fecunda aqui no infundíbulo, né? E ele migra para cá, para a região mais interna aqui, que é o endométrio, né? Então, é endométrio, miométrio, né? E o perimétrio, né? Então, essa região mais roseada aqui é justamente o endométrio, que é o que a mulher perde ali, né? Ela se prepara todo mês, né? Para receber o concepto, caso não receba, né? Então, ocorre a menstruação, que é justamente a perca, né? Desse endométrio. Então, numa gravidez ectópica, né? O embrião ou o feto ele acaba sendo realizado nessas regiões. E aí, claro que não tem a elasticidade, né? O músculo não consegue se dilatar, né? Claro, não é muscular, aqui é músculo liso também, mas não tem a mesma capacidade de muscular, de dilatação que tem do útero, né? Então, aí pode ocorrer alguns problemas aí durante a gravidez ectópica, inclusive a perca do embrião e do feto. Então, porque ele perguntou aqui, né? Deixa eu só ver quem perguntou, né? O Bigerson perguntou, né? O que pode causar a gravidez ectópica, né? Bigerson, a gravidez ectópica é quando não ocorre a migração, né? Então, fecunda o espermatozoide fecunda o ovócito aqui e ele não migra, né? Tem um nome essa migração aqui, né? Até a parede interna do útero, né? E não ocorre essa migração. Tá? Então, o que ocorre é isso, é a não migração, né, do zigoto para a parede interna ali, pro endométrio, tá? Para a fixação dele. E aí ele acaba ficando aqui, ó, por exemplo, na tuba uterina, tá vendo? Ó? Então ele começa a ficar na tuba uterina e ela não tem a capacidade de se dilatar e aí, consequentemente, vai ter algum problema, né? Inclusive a perca desse feto, desse embrião, né? Então, são alguns casos que tem aí de gravidez ectópica. Então, aqui é um outro caso, tá vendo? De gravidez ectópica. Quando se faz a cirurgia, né? A ligadura, que o pessoal chama assim, né? Mas, na verdade, está se cortando, né? A tuba uterina, né? Então, é justamente isso aqui. Se corta a tuba uterina e o processo é o mesmo, né? Então, ocorre, né, a liberação do ovócito, né? Só que esse ovócito não tem a capacidade de chegar, né, lá para próximo, lá na tuba, no útero, né? E nem o espermatozoide ele caminha, né, em direção ao ovário, né? Então não ocorre essa troca. Tá? Então isso é bem importante, né? Então aqui é como se faz a cirurgia, né? E acaba ocorrendo ainda a produção a cada um mês, né? Então um mês é liberado o ovócito desse ovário, no outro mês é desse ovário, né? Então ele chega aqui, acaba ficando dessa forma, morre, né? E é absorvido pelo corpo. Depois a gente vai ter o útero, que é o órgão muscular oco, situado na pelve menor, entre a bexiga urinária anteriormente e o reto posteriormente. Com formato de pera, tendo aproximadamente 8 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 3 centímetros de profundidade. Ele vai possuir um fundo, um corpo, um colo. Olha que coisa, né? Fundo, corpo e colo. Sempre, né? Percebam que isso aí é bem característico, né? Então, o fundo é a parte superior, arredondada. O corpo, né? É a região central entre as lâminas do ligamento largo, né? A gente vai ver que o ligamento largo, daqui a pouco, né? É o que está recobrindo, faz parte do peritônio, né?
o ligamento largo passa anteriormente e posteriormente ao útero, então, por isso que o corpo é o que está entre as lâminas do ligamento largo, né? Entre as lâminas, entre uma lâmina anterior e outra posterior, então ele está bem no meio, né? E o colo é a porção mais inferior cilíndrica, né? E ela vai se dividir em duas porções, né? A porção vaginal e a porção supravaginal. Então, o colo do útero tem bastante câncer de colo de útero também na mulher, né? E aí tem uma porção que está dentro da vagina, que é a porção vaginal, e uma porção que está acima da vagina, que é a porção supravaginal. E além disso, vai possuir dois ósteos, né? Um ósteo interno do útero, né? E o ósteo externo do útero, tá? Vai possuir dois ósteos, né? E um istmo, que é o istmo do útero, o canal do colo e, claro, a cavidade do útero, né? Que vai estar junto aqui com o corpo do útero. Então, dessa forma aqui, a gente consegue observar o útero, né? Num corte frontal, percebam, né? Aqui ele está com a musculatura, aqui ele está sem a musculatura, né? Então, essa região superior, aqui arredondada, é justamente o fundo do útero. Aqui a gente vai ter a porção que é o corpo do útero, que vai estar entre os ligamentos. Ó, aqui a gente está vendo o ligamento largo, ó, todo esse aqui é o ligamento largo, né? Ó. Então, ele começa passando pela frente, ó, percebam que ele está por aqui também, né? Que aqui está, a gente cortou e a gente está vendo a anatomia interna, né? Mas então ele está passando pela frente e por trás também, recobrindo todo o corpo. Depois a gente vai ter o colo do útero, que está aqui, ó, nessa regiãozinha mais inferior, o colo do útero. E percebam, né? Que aí a gente vai ter essa diminuição aqui, ó, que é justamente o istmo, né? O istmo do útero. Tá? E aí aqui, nesse istmo do útero... Anatomia, que foi? Oi? Tá, você vai passar lá no negócio, você vai conseguir trazer a. E aí aqui a gente vai ter o istmo do útero, né? Justamente onde a gente vai ter um ósteo, tá? Então, o útero ele vai possuir dois ósteos, ó. Um aqui inferior e aqui é o ósteo superior, tá? Então, esses dois ósteos aqui nessa região é justamente o que a gente vai formar o colo, tá? E quais são esses ósteos? O ósteo interno e o ósteo externo, tá? Então, aqui é o ósteo externo do útero e aqui é o ósteo interno do útero. Aqui vai ser o ósteo abdominal, certo? E aqui vai ser o ósteo do útero, o ósteo tubário. Tá? Então, são quatro, na verdade, são 5 ósteos, porque vai ter mais um ósteo que é o ósteo da vagina. Tá? Então, vão ter 5 ósteos. Tá? Então, aqui é a parte, né, a região onde a gente vai ter o colo do útero. A gente vai ver uma imagem melhor disso aqui ainda, o colo do útero. Então, uma parte inferior que vai estar relacionada com a vagina, até aqui, né, ó, que vai ser a porção vaginal, e a porção superior, que é justamente a porção supravaginal do colo do útero. Aqui a gente vê bem, ó, certo? Ó, a vagina está até aqui, né? Então, ó, aqui vai ser o ósseo interno do útero e aqui o ósseo, desculpa, aqui o ósseo externo do útero e aqui o ósseo interno do útero. Né? E aqui a gente vê o colo do útero com essas pregas palmadas, né? Ó, é o nome delas, né? As pregas palmadas. Aqui está a vagina, né? Aqui a gente consegue ver a vagina de um lado e do outro lado aqui, né? Fazendo esses espaços, né? E essa porção aqui, ó, daqui para baixo é a porção vaginal e daqui até o istmo, né? É a porção supravaginal. E aqui a gente vai ter, né, as três partes aqui formando o revestimento do útero, que eu já falei para vocês. A porção interna é o endométrio, né? Depois a gente vai ter o miométrio e por último o perimétrio, né? O perimétrio, né? Então, endométrio, miométrio e perimétrio, né? O miométrio formado por tecido muscular, né, liso, né? O endométrio é uma tecido é uma mucosa, né?
e o perimétrio é formado por um tecido conectivo, né? Principalmente ali o ligamento largo, tá? Então, são as três estruturas que vão estar formando o revestimento do nosso órgão, né? Do útero. Ele lembra muito, né, as camadas que a gente tem no coração, né? O endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Endométrio, miométrio e o perimétrio. O útero, certo? Então aqui está a porção superior dele arredondada, muscular. Percebam, né, que ele é oco, né? Contudo, muscular, né? Oco, mas contudo a sua cavidade, né? Ela fica bem fechadinha, né? Então ele tem o poder de aumentar, né? Conforme ocorre a gravidez. O útero ele vai possuir alguns ligamentos, né? Vocês não precisam saber essa divisão do ligamento largo, tá? Entre mesosalpinge, mesovário e mesométrio, né? Então, vocês precisam saber somente que ele é o ligamento largo, né? Que faz parte do peritônio. Então, o útero ele é um órgão intraperitoneal. O ligamento redondo, que é o ligamento anterior, e o ligamento útero-ovárico, que é o ligamento lateral, tá? Então, aqui a gente consegue ver bem na anatomia, mesmo na peça, a gente vê isso aqui, bem próximo disso aqui. Então, a gente consegue observar o útero está aqui, o ligamento útero-ovárico aqui desse lado, né? E do outro lado, o ligamento útero-ovárico, o ligamento largo, que é esse amarelo, todo esse amarelo aqui, ó, superiormente também, porque ele vai ter as suas divisões, né? Em mesométrio, mesosalpinge, né? Então, o ligamento largo e esse ligamento que está vindo anterior aqui, ó, esse ligamento que está vindo anterior de um lado e do outro lado aqui é justamente o ligamento redondo, tá? Então, para cá e para cá, tá? Então, o ligamento anterior é o ligamento redondo, ele é inferior, tá? Ele está mais próximo do colo, tá? O ligamento ovário está bem na parede lateral, o ligamento largo está bem na parede lateral, né? E o ligamento útero-ovárico aqui, ele sai bem do ângulo, né? Antes de começar a região arredondada aqui do fundo do útero. Aqui a gente consegue ver bem o ligamento redondo, ó, se anteriorizando aqui, ó, certo? De um lado e do outro, certo? Então aqui está o ligamento redondo. Né? Ele vai lá para a região anterior, lá para ajudar na sínfise púbica, para se inserir lá no púbis. Aqui a gente está vendo a tuba uterina, né? E aqui a gente vê as fímbrias com o ovário. O útero, né? Ele tem as suas posições, né? Então, e essas posições vão estar variando, né? Então, tem a posição normal, né? De primeiro, segundo e terceiro grau, né? Que é chamado de retroversão. Depois vai ter a posição de retroflexão, retrocessão e antiflexão. Tá? Então, tem anteroversão aqui. Tá? Então, retroversão e retroflexão, né, é a relação do útero, né, com a vagina. Tá? Entre o útero e o colo do útero, entre o corpo do útero e o colo do útero. Tá? E depois tem a angulação que é entre o colo do útero e a vagina. Tá? Então, essas angulações podem fazer com que o útero ele fique anteriorizado ou posteriorizado, tá? E isso pode ter um comprometimento, tá? Principalmente para os casais que querem ter filhos, né? Então, a gente observa aqui é o útero normal, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é o útero normal, né? E aqui seria uma retroversão, né? De primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Então, notem que aqui a gente está vendo uma diferença entre o corpo do útero, né? E o colo do útero, né? Entre o corpo, né? Do útero e o colo do útero. Tá? Então, aqui é o normal e aqui ele está mais
para a região posterior, né, que está o reto, né? Então, por isso que é primeiro, é o normal, primeiro, segundo e terceiro, tá? Nenhum desses é patológico, né? É só as adaptações que no final vão ter que ser feitas, né, em relação à posição sexual, né, caso essa pessoa não consiga engravidar. O retroflexão, né? Então percebam, né, ó, que aqui a gente tem o colo do útero e aqui está o corpo do útero e ele está totalmente para trás, retrofletido, né? Então, justamente tem que se adaptar. Depois, a anteroversão, né? Então, percebam, né, que aqui seria a posição anatômica correta dele, né? E aqui na retro a gente vê a vagina, né, o colo do útero praticamente inteiro na vagina, né? Então, imagine, para que consiga fazer, né, esse espermatozoide que está entrando pela vagina aqui, então você tem que mudar a posição para que fique se adequar, né? E o antiflexão, né? Então, é esse útero mais fletido, inclusive anteriormente, tá? Então, esses dois primeiros conceitos de retroversão e retroflexão é entre o corpo do útero e o colo do útero, e de retrocessão e antiflexão é entre o colo do útero e a vagina. São angulações que ocorrem. Sim, Natami, já sim, existem exames já que se fazem para fazer a identificação, ou mesmo quando o médico faz o exame de toque também, né, ele consegue identificar como que é o tipo, né, a posição que está o útero. Pode interferir, a Aline está perguntando se essas posições podem interferir no parto. Sim, Aline, também pode interferir no parto, né? Porque, na verdade, né, quando vai ter o parto, né, a cabeça do feto, do concepto, ele tem que estar para baixo, né? E ele tem que estar bem acertadinho ali. Se por acaso não estiver na posição correta, né, e o útero for muito dessa forma, como a gente está vendo na imagem aqui, muito fletido, né? Pode ser que a cabeça do feto não consiga chegar direitinho nessa região e pode interferir sim, tá? No parto, tendo que optar por uma cirurgia, né, pela cesárea. Joia? Mais alguma questão? Mas a principal preocupação, né, são os casais que querem ter filho e não conseguem ter filhos em virtude disso aqui, tá? O útero, ele muda, né, como vocês podem observar, com a idade, né? Então, recém-nascido, 4 anos, puberdade, né? Então, um adulto, né, uma mulher adulta que nunca pariu, né? Depois uma mulher adulta que já pariu, né, que já teve um filho, já pariu, e aqui na pós-menopausa, né? Então, percebam que ele vai mudar de tamanho, o miométrio na pós-menopausa diminui, né? O colo aumenta, né? E claro que ele vai estar aumentando aqui, ó, aqui, por exemplo, com 4 anos, né? Recém-nascido, né? O tamanho da cavidade do colo é praticamente igual, né? Depois ele diminui, né? Com a cavidade um pouco maior aqui também, né? E na pós-menopausa o colo aumenta novamente de tamanho, tá? Então, o endométrio muda, o miométrio, né? Então, todo o útero ele vai estar se transformando aí conforme a sua morfologia, na verdade, a sua morfologia, né? Se transforma com o passar do tempo. Musculatura lisa, só para vocês observarem, né? Então, é ela que faz a sustentação do útero, né? E é ela que tem essas linhas de força para que o útero consiga ficar na sua posição, né? E no seu formato, principalmente. Às vezes pode ocorrer isso aqui, né? Então, numa pelve normal, a gente vê o útero aqui está a bexiga urinária e aqui a gente vê o reto.
né? Então, e às vezes o útero ele desce, ó lá, faz um prolapso uterino, né? Então ele entra para dentro da vagina, tá vendo? Ó, a parede da vagina está aqui, ó. Então não está só mais o colo, né? Ó, tá? Ele entra para dentro da vagina e aqui tem alguns comprometimentos e entre eles o principal é o aumento da infecção, né? Então quando tem prolapso uterino, pode ser que tenha uma recidiva aí, uma maior quantidade de infecções urinárias. E aí, claro que esse prolapso também pode ser do tipo 1, 2 ou 3, né? Então, isso na literatura, vocês vão ver mais para frente, na medicina, sempre não é uma coisa só, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 grau, né? É leve, moderado, grave, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? A relação do útero prolapsado, né? Também pode ter 1, 2 ou 3, conforme ele cai mais. Depois vamos para a vagina. Alguma dúvida no útero? A vagina é um órgão tubular, miomembranáceo, ímpar e mediano, né? Se estende desde a entrada, que é o ósteo da vagina, né? E aí a entrada, o vestíbulo da vagina, até o colo do útero. Atravessa o assoalho pélvico, né? Que é o períneo ali, e mais o assoalho, e também é o órgão de cópula da mulher, né, recebendo o espermatozoide ou o sêmen. Serve para escoamento das secreções uterinas e menstruais e também de passagem ao feto, ao produto conceptual, né? O que a gente encontra na vagina? Vai encontrar o fórnice da vagina, né? Porque quando o útero está vindo aqui por cima e a vagina está vindo aqui por baixo, né? A gente vai ter uma região ali que vai estar um espaço entre a vagina e o útero que são conhecidos como fórnice. E aí a gente vai ter 4 fórnices, um anterior, um posterior e 2 laterais, né? 2 paredes, né? Dois fórnices laterais. Vai ter um órgão tubular, né? Vai ter uma parede anterior e uma parede posterior. O ímen, com a sua carúncula imenais, né? Que são as regiões ali onde são as pregas que a gente vai ter no ímen, né? E vão ter as rugas vaginais. Então, aqui a gente consegue observar bem, né? A vagina. Então, essa entrada da vagina é justamente o vestíbulo da vagina, é aqui, ó, nessa prega aqui que fica o ímen, tá? Então, a abertura é o ósteo da vagina. Calma aí que entrou aqui. A abertura, né, é o ósteo da vagina, depois a gente vai ter o vestíbulo da vagina e posteriormente a gente vai ter a cavidade, né, que é justamente a vagina. Aqui o que a gente está observando, aqui é o ósteo externo do útero, o ósteo externo do útero, né, entrando para dentro da vagina, né? Então aqui já é o colo e aqui é aquilo que eu falei para vocês, aqui vai ter em volta dele, né, vai ser justamente o fórnice, né? Então aqui vai ser o fórnice anterior, aqui atrás seria o fórnice posterior e aqui do lado o fórnice lateral, né? Essa parede que a gente está observando é a parede posterior interna, né, da vagina. Então, claro que vai ter a parede anterior, interna anterior também da vagina. E aí, como vocês podem observar, ela vai ter essas rugas, né, que a gente observa aqui. Aqui a gente está vendo na imagem, né, justamente a relação aqui entre a vagina e o colo. Então, aqui é o fórnice, ó, certo? Aqui a gente consegue observar, ó, por cima aqui, ó, a vagina e aqui o útero, tá? E aqui a gente vê esse espaçamento que vai ter, que é justamente isso que a gente estava olhando aqui, ó, que é justamente o fórnice, tá? Então, aqui tem o fórnice lateral, aqui é o fórnice anterior, né? Aqui é o fórnice posterior, e aqui seria o fórnice lateral de um lado e teria o fórnice lateral do outro lado, que está aqui.
E essa abertura aqui, onde tá até, parece que está com sangue aqui, é justamente essa abertura aqui, que é o ósteo, tá? A sua posição, né, da vagina, então ela vai estar localizada anteriormente ao reto e posteriormente à bexiga urinária. E depois a gente vê a sua abertura da vagina, que é justamente o ósteo, né, da vagina, que depois esse ósteo vai ter a sua entrada, que é o vestíbulo da vagina. Que nas mulheres que nunca tiveram relação sexual, né, pode estar fechada, né, pelo que a gente chama dessa membrana, que é o ímen, né? E aí, em cada mulher tem um tipo de ímen, né? Num formato de ímen, né? Um formato de anel, um formato septato, né? Em lâmina, né? Cribiforme, né? E aqui é depois que a mulher já teve a primeira gravidez, né? O primeiro concepto já. Então, varia, como vocês podem observar, de mulher para mulher, o formato do ímen. Por isso que a mulher, nas suas primeiras relações sexuais, né, acaba alguma sentindo mais dor e outra menos dor, né? Além da tensão emocional ali, também em virtude, principalmente, do ímen, da ruptura do ímen. Eu não vou me atentar aqui, certo? Vale só lembrar, né, ó, que a gente vai ter, aqui está a aorta abdominal, né, e aqui, ó, a artéria ovárica, que a gente já falou dela, ó, vindo pelo ligamento suspensor do ovário, tá vendo? Ó, vindo por aqui. E aqui a gente vai ter a artéria ilíaca interna, né? Dividiu ó, em artéria ilíaca comum, artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. E da artéria ilíaca interna vão estar saindo duas artérias. Né? Uma que está indo para a vagina, que é a artéria vaginal, né? E uma outra artéria, né? Que é justamente a artéria uterina, né? Ó, e a artéria uterina correndo aqui o perimétrio, ó. Ela corre o perimétrio, passa para o ligamento largo, né, ó, passando ali, aqui está o ligamento útero-ovárico, né, ligamento útero-ovárico, passando pelo ligamento largo aqui, ó, por dentro, tá? Ela passa por dentro do ligamento largo para se anastomosar com a artéria ovárica que vem por ali, tá? Então existe o quê? Uma anastomose entre a artéria ovárica e a artéria uterina, né? Sendo que a artéria ovárica é ramo direto da aorta e a artéria uterina ela é ramo da artéria ilíaca interna. Então isso é importante em alguns casos aí que tem um comprometimento vascular, né? O ovário ele é preponderantemente vascularizado pela artéria uterina, como vocês podem observar, com alguma certa vascularização vinda também da artéria ovárica, né? E aqui a gente vê todas elas duas aqui, né, a ovárica e a uterina, fazendo a sua anastomose aqui na parede lateral, aqui, ó, bem no miométrio, né? Então ela se anastomose. Órgãos genitais femininos externos. Alguma dúvida até agora? Então, eles são conhecidos como pudendo ou a vulva feminina, né? E esses aí são os órgãos, né? Que estão constituindo aí o pudendo feminino. O monte, lábios maiores e lábios menores, a rima do pudendo, clitóris, uretra feminina, vestíbulo da vagina, ósteo da vagina, glândula vestibular maior, glândula vestibulares menores, né? Então, vale lembrar que as glândulas vestibular, né, maior e menor, são justamente as glândulas que vão estar dando a lubrificação, né, na mulher ali, para que não tenha atrito com o pênis. O ósteo da vagina, eu já falei para vocês, é a abertura, né, da vagina. O vestíbulo é a primeira porção da vagina inferior. A uretra feminina
de 4 centímetros, né? A gente vai voltar a falar ela. O clitóris, né? É o órgão sensível ali, erétil da mulher. A rima do pudendo é justamente quando os lábios se fecham, lembrem-se, né? Que rima é sempre uma linha. Lábio maior, lábio menor, e o monte púbico, né? O monte do pubis, onde fica justamente os pelos, né? Que a aluna perguntou. Então, o monte do pubis, onde ficam os pelos púbicos, né? É uma proeminência na mulher arredondada, anterior à sínfise púbica, no formato de um coxim, né? Ou seja, tem um tecido adiposo ali, e recoberta no adulto pelos pelos púbicos. Né? Então, é justamente essa região aqui, né? Saindo desse monte púbico e fazendo um contorno lateral, a gente vai ter os lábios maiores, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Né? Então, duas pregas cutâneas alongadas antero-posteriormente e achatada transversalmente, né? Isso aqui são só medidas, vocês não precisam decorar nada disso, né? Mas tem 7 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura, com 2 centímetros de altura, né? Ela é bem alta. Está se estendendo do pubis até a região posterior, que é o períneo, né? E vai possuir duas comissuras, né? Então, uma comissura anterior aqui, que a gente não vê bem, e aqui estaria a comissura posterior, tá? Então, essa região aqui onde eu estou passando o laser agora é justamente o períneo, tá? Então, aqui está o ânus, né? Então, essa região aqui é o períneo, tudo bem? Então, o pubis aqui, né, nesse formato aqui, antero-posterior. Os lábios menores, duas pregas cutâneas alongadas e achatadas, né, que se descobrem pelo afastamento dos lados maiores do pudendo. Então, toda vez que se o lábio maior se abre, né, os menores também se abrem. Né? Também, né, tem 3 centímetros, né, de comprimento, bem menor, 1 centímetro de altura, com 4 centímetros, 4 milímetros, né, de espessura, meio centímetro. E possui a rima, que é justamente quando fecha. Né? Então, quando aqui a gente vê o lábio menor, né, de um lado, e o lábio menor do outro lado, e na frente dos lábios menores, né, anteriormente a gente vai ter o clitóris ali, e aqui, quando eles se fecham, vai formar a rima, tá? A rima do pedendo, e aqui ele vai ter, como vocês podem observar, ele é achatado, né? Tendo aquelas medidas que eu falei agora há pouco. O vestíbulo da vagina é o espaço entre os lábios menores, né? O local onde se abrem a uretra, a vagina e os ductos da glândula vestibular maior, né? Então, vai possuir, né, o bulbo do vestíbulo, que são duas massas ali de tecido erétil, né? Como vai ter o bulbo do pênis também, né? Que eu acabei não mostrando para vocês, né? Mas o bulbo da vagina são duas massas de tecido erétil. As glândulas vestibulares, direita e esquerda, que vão estar formando um líquido viscoso, denso e emitido bruscamente durante o ato sexual, justamente para diminuir o atrito, né? Que muitas vezes é chamada, né, de ejaculação feminina. A quantidade desse líquido viscoso varia de mulher para mulher, né? Então, não quer dizer que a mulher esteja com mais ou com menos ereção, né? Pela quantidade de líquido que ela produz, né? E sim, né? Esse líquido ele é anatomicamente, né? Ele tem essa função de ajudar ali durante o ato sexual para que a pessoa, né? Para que a mulher não sinta dor durante o ato em virtude do atrito com o pênis. E também é conhecido como a glândula de Bartholin, né? E essa glândula de Bartholin aí é o epônimo, né? Para essas glândulas vestibulares maior aí, que é as que mais produzem, né? O líquido. E as glândulas vestibulares menores aí vão ter várias, né? Numerosas, né? E também tem essa função também de produzir o líquido viscoso. Tá? Então, aqui, ó,
é o vestíbulo, né? Então, essa região aqui é o vestíbulo que eu falei para vocês, né? Então, lá dentro a gente vai ter o vestíbulo da vagina, né? E aqui a gente vai ter opa, o, deixa eu só ver, o vestíbulo da vagina, desculpa. Aqui é o vestíbulo da vagina. Eu acho que eu falei errado para vocês, tá? O vestíbulo da vagina é essa entrada aqui, tá? Que comporta aqui, ó, desde o clitóris anteriormente, aqui está o osso externo da uretra e aqui está a vagina. Então aqui é onde está todo o vestíbulo da vagina e aqui a gente não consegue observar a glândula. Aqui a gente consegue observar, né? A gente removeu o períneo, né? Então aqui está a glândula bulbo, me fugiu o nome. As glândulas vestibulares maiores, né? Aqui a gente consegue observar a glândula vestibular maior e aqui está justamente o bulbo, né? Que seria o corpo, né? Está de um lado e aqui está o outro, né? Fazendo justamente o corpo do clitóris, né? E aqui a gente teria a cabeça do clitóris, entre aspas, claro, que é justamente a porção erétil aqui e que tem mais sensibilidade. O clitóris, né, é o órgão sexual feminino, né? Ou seja, não é que é o órgão sexual feminino, é o órgão homólogo ao pênis, né, com um comprimento bem menor, até 2,5 cm, né, e quando ereto, 3 centímetros, e ele é homólogo porque ele é o que também faz a parte de uma das funções sexuais da mulher ali em relação à sensibilidade, né, ele é muito sensível. E ele é dividido em ramo, corpo e glande, né? Então, aqui a gente consegue ver o clitóris, então ele vai ter dois ramos, né? Um ramo de um lado e o ramo do outro lado, o corpo, né? E a glande. Então, o que a gente consegue observar na mulher, né? É somente a porção final, que é a glande, né? E é justamente quando fica erétil, né? Que essa glande acaba ficando mais proeminente, tá? Então, é justamente essa porção. E aqui a gente termina aqui o nosso sistema genital feminino. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor,